Vamos agora, irmãos, para a última parte da nossa liturgia, onde nós ouvimos a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Faremos a leitura do verso 15 ao verso 22, dando continuação à sequência de exposições sobre a vida de Abraão. Gênesis, capítulo 17, do verso 15 até o verso 22. Nos diz assim a palavra de Deus. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que Ele nos ajude a compreendê-la e aplicar aos nossos corações. Sim, nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que Teu Espírito Santo agora, ainda como parte desse culto, torne essa palavra viva em nosso coração, que nós possamos entender o seu significado e as suas aplicações e demandas para nós hoje. Abençoa o teu povo aqui presente, dando a cada um de acordo com a necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme nós já temos dito, esse capítulo 17 marca um ponto importante na vida de Abraão. É um dos capítulos mais relevantes da sua história. Aqui, conforme vimos desde o início do capítulo 17, Deus aparece a Abraão, aparece de uma forma gloriosa, uma manifestação visível da sua glória. Abraão se prostra diante de Deus em humildade, diante da revelação que Deus faz de si mesmo, e Deus reitera a sua aliança com ele. Ele faz a mudança do nome de Abrão para Abraão e promete que reis e nações viriam através do patriarca. Reforça a promessa da terra, que seria dele e dos seus descendentes como possessão eterna, e estabelece a circuncisão como sinal dessa aliança de Deus com Abrão e os seus filhos, e determina que a circuncisão seja aplicada a todos os homens da sua casa, desde o menino de 8 dias de nascido para cima. Também nós vimos o sentido desse sinal, o que é que a circuncisão representava, que é a conversão interior do coração a Deus, é o sinal da aliança da fé. Hoje nós veremos mais alguns eventos que se sucederam naquela mesma ocasião. O capítulo 17 narra um evento só. Deus aparece a Abraão e faz todas essas promessas, todas essas coisas acontecem, então nós estamos dando continuação. E veremos, no final do capítulo, alguns desses eventos que se seguiram e que estão narrados aqui. Primeiro, então, é que Deus anuncia que Sarai dará um filho a Abraão. Está aí nos versos 15 e 16, como parte da sua manifestação ao patriarca. Deus, então, faz esse anúncio surpreendente de que ele terá um filho com a sua legítima esposa. E Deus, então, instrui Abraão a não mais chamá-la de Sarai, mas de Sara. Está aí no verso 15. Sarai significa minha princesa, ou seja, princesa de uma família somente. E talvez isso indicasse a origem nobre de Sarai. Mas agora o nome dela seria Sara, que significa
princesa. Ela não seria mais princesa de uma família, mas seria princesa de muitas nações. É isso que a mudança do nome dela significa. Curiosamente, é a única mulher na Bíblia cujo nome foi mudado. A gente lê de mudança de nomes, mas de homens. Mas Sara é a única que teve o nome mudado de Sarai para Sara. Tal a importância desse momento na história da redenção em que Deus desenvolve a sua promessa mais um pouco. Deus, em seguida, promete abençoá-la. No verso 16, eu o abençoarei. E a bênção consiste no seguinte, que ela vai ter um filho de Abraão, e aqui é a bênção da cura, porque ela era estéril, e a bênção da vida, seu ventre já estava amortecido. Deus a abençoaria fazendo com que ela se tornaria em nações, eu estou ainda no verso 16, a bênção da fertilidade e de numerosa posteridade, ela seria mãe de povos, e reis procederiam dela. Haveria reis entre os seus descendentes. São promessas similares àquelas que Deus fez a Abraão no início desse capítulo, mas agora Deus as reforça dizendo que essas bênçãos acontecerão com sua legítima esposa. E é a novidade até agora. É o novo passo da revelação de Deus com respeito à aliança, agora reforçadas com respeito à sua legítima esposa. Como eu disse, é mais um aspecto da promessa de Deus que é revelado aqui. Fazia tempo, na verdade, 25 anos, que Deus tinha chamado Abraão lá de Ur dos Caldeus e fez promessas a ele, inclusive de que ele teria um filho, e que nesse filho e na sua descendência todas as nações do mundo seriam abençoadas. Abraão sendo velho e Sara sendo estéril. Ela tinha 65 anos, Abraão 75, quando Deus o chama lá de Ur dos Caldeus. Somente agora é que fica claro que esse filho prometido seria também filho de Sara, sua legítima esposa, porque Abraão, a princípio, pensou que seria o seu servo Eliezer. Ele teria que, já que ele não tinha filho, ele iria adotar o seu servo como o seu legítimo herdeiro, e Deus disse, não, vai ser alguém que vai nascer de você. Aí ele pensou que seria Ismael, que foi o filho que ele teve com sua escrava, já que a sua esposa era estéril. E Deus agora diz, não, também não vai ser através de Ismael. A sua esposa Sara, ela vai dar à luz um filho natural, e com ele eu vou fazer a minha aliança. A gente percebe que a providência de Deus nunca é revelada toda de vez. A providência de Deus nos é oculta exatamente para que a gente viva na dependência dele. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nem sempre Deus revela o seu plano todo de uma vez, mas ele vai passo a passo, passo a passo. Somente 25 anos depois da chamada original é que agora Deus diz que o filho que Abraão ia ter seria com a sua legítima esposa. E a reação de Abraão, então, está aí no verso 17 a 18. Diz aí o texto que Abraão se prostrou com o rosto em terra, quando Deus disse, que Sara ia ter um filho. E Abraão se prostra com o rosto em terra e ele ri e diz consigo mesmo, como é que um velho de 100 anos pode ter um filho e a minha esposa estéril de 85 anos, de 80 anos, como é que ela pode ter um filho, E Abraão se ri ali. Agora, lembremos que ele estava diante de Deus, ele estava diante da visão daquela glória de Deus que está explicitada aí no início do capítulo. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito, e Abraão se prostra diante dele. Foi uma manifestação visível da glória de Deus, e Abraão encostou de novo o rosto no chão. Nós vimos que essa postura de ficar sobre os joelhos, cotovelos, encostar a testa no chão, no Oriente era um sinal de reverência, humildade e submissão a uma autoridade. Pela segunda vez, Abraão faz isso, e agora diante dessa promessa que parecia absurda, não é? E diz o texto aqui que ele riu consigo mesmo. Só que esse riso, nós não devemos pensar que era um riso de incredulidade ímpia e debochada, como que diz assim, está brincando. Isso só pode ser piada.
Isso que Deus está dizendo. Como é que, quase 100 anos de idade, a mulher estéril com 90 anos, como é que vai ser isso, né? Que absurdo vai ser isso? Não foi esse riso de incredulidade ímpia e de deboche, mas aquele riso da alegria que fica atônita e surpresa, até receando acreditar nessa possibilidade. Abraão ficou perplexo diante desse anúncio de fatos estranhos. Ele teria um filho aos 100 anos de idade e Sara, sua esposa, que era estéril, seria mãe aos 90 anos. Tudo isso é tão incrível que arrancou esse riso de surpresa, perplexidade e hesitação em acreditar que iria realmente acontecer. Parece que Abraão ficou meio que perplexo, né, diante da grandeza e da estranheza dessa promessa. Mas, afinal, ele estava diante de Deus. Não é à toa que Deus se revela aqui nesse capítulo. Ele começa o capítulo 17, verso 1, se revelando como El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não foi sem razão que Deus se apresentou como sendo o Todo-Poderoso, porque a promessa que ele ia fazer, a revelação que ele ia dar, de fato iria exigir todo o poder no céu e na terra. Um milagre dessa proporção, que seria o milagre da vida, o milagre da ressurreição, o milagre da fertilidade, o milagre da cura, Deus fazendo o impossível, mas ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Abraão se prostra e a fé vence a incredulidade, ainda que rindo da estranheza do fato de um velho de 100 anos, de uma mulher de 90 anos, né, ainda ter um filho. Mas, afinal, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Eu menciono, já uma vez que entre os comentaristas e os estudiosos existe diferença de opinião, alguns acham que foi riso de incredulidade, né? Abraão achou que aquilo é incredulidade. Eu vou mostrar pelo menos mais 2 ocasiões em que uma situação semelhante aconteceu, para vocês verem que não é impossível esse tipo de riso, sem que ele seja exatamente uma incredulidade. O primeiro é quando Jacó, aqui mesmo no livro de Gênesis, quando Jacó teve notícias de que seu filho José estava vivo e que era governador do Egito, notícia que foi trazida pelos irmãos quando voltaram do Egito. Para Jacó, seu filho já tinha morrido, comido por feras. Agora ele recebe a notícia não só de que seu filho está vivo, mas é o governador do Egito. E diz o texto de Gênesis 45, 25 a 26, os irmãos de José partiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que dizia. Então, a notícia veio e o coração, não é, acelerou, porque ele disse, não é possível. Mas se ele não cresce nisso, se ele não tivesse acreditado, o coração não tinha disparado. Disparou diante da possibilidade, disparou diante da grande realidade que aquilo poderia ser verdade, que é a mesma atitude de Abraão, quando Deus diz para ele, olha, você vai ser pai aos 100 anos e sua esposa vai dar à luz aos 80 anos, né? E o coração de Abraão meio que dispara nele, ele ri diante daquilo, né? Porque parece uma coisa tão estranha, de fato era mesmo, né? Outro exemplo melhor do que esse primeiro, está no livro de Lucas, capítulo 24, 37 a 41. Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição e disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, como é que é isso, né? Eles não acreditaram por causa da alegria. É a mesma coisa de Abraão. Né? Abraão disse, e ao mesmo tempo a alegria encheu o coração dele. Uma alegria que leva em consideração as dificuldades, mas uma alegria que triunfa diante dos obstáculos, ainda que dizendo, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas como é El Shaddai, o coração está alegre,
porque ele sabe que Deus pode fazer todas as coisas. Além disso, nós temos a interpretação do apóstolo Paulo dessa passagem. E veja o que Paulo diz em Romanos 4, 18 a 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A que episódio Paulo se refere? Exatamente a esse aqui. Abraão levou em consideração que ele era velho, levou em consideração que sua esposa era estéril, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus. E o Senhor Jesus disse aos judeus em João 8,56, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Qual foi o dia em que Abraão se alegrou? Só tem um episódio na história de Abraão, que é esse aqui, do riso. Foi quando então ele viu Cristo. Ele percebeu que Deus haveria de cumprir a sua promessa de maneira sobrenatural, de maneira miraculosa, através da sua esposa legítima, que era estéril e idosa. E ele ri, esse riso de que crê, mas que crê no impossível. É um riso de alegria, hesitante diante da grandeza da promessa. E agora fica claro que Deus então vai cumprir a sua promessa, não através de Ismael, que foi fruto de um arranjadinho, não é? Mas agora através da maneira correta, através da sua esposa. E agora então, em seguida, Abrão, como a confirmação, né, do que nós temos dito até agora, ele pede em favor do seu filho Ismael, agora com 13 anos, verso 18, diz assim, então Abraão disse a Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção, exatamente porque ele creu que teria um filho, viria um outro filho, e esse filho de Sara é que ele agora se preocupa com Ismael. O que é que vai ser então de Ismael? Se agora vai chegar um filho que vai ser o herdeiro, o que é que vai ser de Ismael? E ele pede então, literalmente no hebraico, quem dera que ele vivesse diante da tua face, que significa, quem dera que o Senhor sempre tivesse cuidado dele e que o Senhor o abençoasse. Já que tinha ficado claro que Ismael não vai ser o herdeiro, como Abraão vinha pensando há 13 anos, agora talvez ele receasse que Deus haveria de descartar seu filho Ismael, que era o primogênito, ou de alguma maneira deixar de abençoá-lo. Essa oração de Abraão pelo seu filho Ismael é uma expressão do amor que ele tinha pelo filho que ele pensava até então que seria o filho da promessa, aquele filho com quem a aliança seria feita. O texto agora, na terceira parte, nos relata a resposta de Deus a Abraão. Qual foi a reação de Deus à reação de Abraão? Está aí de 19 a 22. E o tom da resposta mostra que Deus não havia se irado com Abraão por sua reação de alegria hesitante ou de fé vacilante, não é? Como nós definimos aqui. Deus não, você vê que ele não repreende Abraão pelo riso, o que prova que é mais uma evidência de que não era um riso de incredulidade, deboche ou cinismo, mas de perplexidade diante da grandeza da promessa. A resposta de Deus vem em 5 partes, vamos rapidamente passar por elas. Deus reafirma, sim, que Sara lhe dará um filho. Verso 19, Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Esse reforço, na verdade, é em reação ao pedido de Abraão por Ismael, porque Abraão pediu, não é, que quem dera Ismael vivesse diante de ti. Como quem dissesse assim, quem sabe, Senhor, ele pode participar da aliança, quem sabe ele pode participar desses privilégios que o Senhor vai dar a Isaque. E Deus diz, não, na verdade, Sara, sua mulher, vai dar um filho e é com ele que eu vou estabelecer a minha aliança. Deus deixando claro aqui que Ismael não vai ser o herdeiro prometido, mas sim esse filho que haveria de vir. Segunda parte da resposta de Deus é que esse filho vai ser chamado de Isaque. Verso 19.
você o chamará de Isaque. Isaque significa, no hebraico, ele ri, ou riso. E é significativo que Deus disse que esse vai ser o nome do filho que vai nascer, talvez para marcar aquele momento em que Abraão, pela fé, recebeu a promessa e riu de alegria diante da glória dessa promessa. O nome do menino marca aquele evento. Isaque significa riso. E a sua nomeação antecipada, o menino não tinha nascido ainda e Deus disse, o nome dele vai ser esse. Porque para Deus, quando Deus diz alguma coisa, que vai fazer alguma coisa, essa coisa é tão certa que Deus trata como fato consumado. A Bíblia trata como fato consumado. E às vezes fala no passado. O profeta, olhando o que Deus ia fazer no futuro, ele escreve no passado, né? Deus fez isso, mas ele está falando de alguma coisa que ainda não aconteceu. A gente chama isso de passado profético. Então, ao nomear o menino, põe o nome dele de Isaque, antes do menino nascer, isso aponta para a soberania de Deus, isso aponta para o poder de Deus, para a fidelidade da sua promessa, e que ele é El Shaddai, que ele é o Todo-Poderoso, nada lhe é impossível. E a terceira coisa da resposta de Deus, ainda no verso 19, seria com esse menino, Isaque, riso, que Deus estabeleceria sua aliança perpétua. Verso 19, aliança perpétua, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. A promessa, então, seria através de Isaque. E aqui é importante a gente perceber a soberania de Deus. O que é que levou Deus a escolher Isaque e não Ismael? Por quê? A Bíblia só tem uma resposta. Porque assim lhe aprouve. Ele escolheu Isaque e não Ismael. E não Ismael. Esse é o nosso Deus. Ele é soberano na sua escolha. Ele é soberano na sua decisão. É assim que ele age, conforme o seu querer. Não nos é dado aqui nenhum critério porque ele preferiu um menino em vez do outro, no que diz respeito à linhagem da promessa. O Senhor exerce a sua soberania, escolhendo quem Ele quer para fazer parte do seu povo. Contudo, e aqui a quarta parte da resposta, Ele iria levar em conta o pedido de Abraão. Verso 20. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Apesar de que Ismael não mais seria, ou não seria o descendente em quem ou por quem as promessas seriam cumpridas, mas Deus não deixou de abençoá-lo por isso, atendendo à oração do seu pai. É claro, Deus não o abençoaria com as bênçãos do pacto, mas com bênçãos da graça comum, fertilidade, prosperidade, e aí ele diz, Ismael vai ter muitos filhos, Ismael vai ser pai de 12 príncipes e uma grande nação vai sair dele. E mais adiante, como nós vamos ver, essas promessas se cumpriram. Em Gênesis 25, de 12 a 18, você tem a genealogia de Ismael, e lá 12 filhos que se tornaram em príncipes e reis de cidades-estados ali na região da Palestina. Quinta parte da resposta de Deus, contudo, apesar de Deus abençoar Ismael, seria com Isaque que ele estabeleceria sua aliança. Verso 21, mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará luz para você nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. Deus, inclusive, ao dizer que esse menino vai nascer daqui a 1 ano, ele estava como que dando um sinal ou dando uma prova a Abraão de que era o próprio Deus que tinha aparecido e era o próprio Deus que havia prometido. A prova disso é que dali a 1 ano Sara teria um filho. E realmente isso aconteceu, como nós veremos nos capítulos seguintes. Ao terminar a sua fala, diz aí o texto, Deus se elevou e retirou-se de Abraão, mostrando que ele tinha aparecido numa forma física, uma manifestação externa da sua glória. E depois de terminar de falar com Abraão, Deus então se eleva, voltando para a sua glória no céu. Muito bem, a última parte do nosso texto é rápido, está aí do verso 23 a 27, Abraão e sua casa são circuncidados. Diz aí no verso 23 que todos os homens da casa de Abraão são circuncidados naquele mesmo dia. Mal Deus se retirou e se elevou, mal terminou aquela reunião de Deus com Abraão,
Abraão, de onde quer que ele esteja, ele reúne o seu povo e ele então procede à circuncisão de todos os homens do seu clã, da sua tribo. E ele não demorou em fazer isso, o que mostra que ele tinha aceitado integralmente tudo que Deus havia falado. E ele mesmo circuncida naquele dia os homens da sua casa. Ele circuncida Ismael, seu filho de 13 anos, está aí no verso 23 e no verso 25. Ele circuncida todos os escravos nascidos em sua casa, capítulo 17, verso 23 e 27, e todos aqueles que ele tinha comprado por dinheiro a estrangeiros, verso 23 e verso 27, lembrando que isso incluía todos os meninos de 8 dias para cima. A gente fica pensando como a grandeza da liderança de Abraão. Nós já vimos que o povo de Abraão não era menos de 1000 pessoas. Era uma tribo. Era uma tribo e não era pequena. Ele deveria ter ali pelo menos uns 500 e 600 homens. Todos eles, nenhum era filho de Abraão, a não ser Ismael. O resto era gente que ele adquiriu como escravo e que depois nasceu na própria casa de Abraão. E agora Abraão convence todos eles a colocar na carne essa ferida, essa marca que é a circuncisão. E eles obedeceram, todos se sujeitaram à orientação do patriarca. Agora imagina só, não é uma marca agradável. E obviamente nem todo mundo lá dentro teria a mesma fé e a mesma confiança de Abraão. Entretanto, a liderança de Abraão como pastor, como pai espiritual daquela tribo, era tal que todo mundo se sujeitou a receber a marca da aliança, a ferida que era o sinal na carne que simbolizava que eles pertenciam ao povo de Deus a partir dali. E o que mostra, o que fala a respeito do caráter desse homem extraordinário. E nos diz o texto de que ele também foi circuncidado naquele mesmo dia, juntamente com Isaque. Queridos, o que é que Moisés, agora vamos voltar aqui para a aplicação, o que é que tudo isso tem a ver com o momento em que o livro de Gênesis foi escrito, às vésperas da conquista da terra? Moisés queria mostrar para os israelitas, contando essa história, de que eles eram parte do povo da aliança, eles eram parte do povo de Deus, não somente aqueles que eram da linhagem biológica, mas todos os estrangeiros agregados que crescem e recebessem a marca da circuncisão, o que já apontava para a internacionalidade da aliança, de que não seria somente, o povo de Deus não seria feito somente de judeus biológicos, mas de pessoas que se achegassem, que tivessem a mesma fé de Abraão. Entretanto, a linhagem da promessa, pela qual viria o Messias, seria sim da descendência biológica de Abraão, que viria por Isaque, que não nasceu segundo o homem, mas segundo a promessa, e de Isaque vem Jacó, de Jacó vem Judá, de Judá vem Davi, e de Davi vem Jesus Cristo, o Messias, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É isso que Moisés quer mostrar, como Deus encaminhou a linhagem do Messias de maneira clara. Segunda coisa que Moisés quer mostrar é que Deus é o Deus Todo-Poderoso para quem não há impossível. E essa revelação era necessária às vésperas da tentativa de conquistar uma terra já habitada por nações mais poderosas e militarmente mais bem preparadas e que representaria um desafio acima da capacidade militar de Israel. Mas o Deus deles é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que poderia dar um filho a um velho de 100 anos, casado com uma mulher de 90 anos e estéril ainda por cima. Esse é o Deus que é capaz de encher de espanto alegre o seu povo, que quase não acredita, diante da glória e da grandeza das promessas, quase não acredita na sua possibilidade. E por último, eu creio que mais uma vez Moisés quer mostrar que a bênção de Abraão se estenderia a todas as nações, como ele tinha dito ao patriarca e que agora disse a Sara que ela seria mãe de nações e que nações haveriam de, povos haveriam de proceder dela. O que isso tudo tem a ver conosco? Essa é a pergunta, né? Nós agora vimos o que é que o texto quis dizer, o significado do texto, e agora vem a pergunta: o que é que isso tudo tem a ver comigo?
Tem muitas lições que nós podemos tirar aqui, e eu quero trazer algumas para vocês. A primeira delas, a importância de orar pelos filhos. Ore por seus filhos como Abraão orou por Isaque. Nós devemos orar por tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos traz cuidados, mas especialmente é nosso dever orar pelos nossos filhos. E note que a soberania de Deus e os mistérios da eleição não impediram Abraão de orar por Isaque, porque às vezes a mãe diz assim, mas como é que eu vou orar pelo meu filho? Eu não sei se ele é predestinado, eu não sei se ele é eleito, eu não sei se ele foi escolhido por Deus, como é que fica isso aí? É o mesmo caso de Abraão. Deus chegou para Abraão e disse, não vai ser esse, mas vai ser aquele. E a soberania de Deus não impediu que Abraão orasse pelo seu filho Ismael. Então você não sabe quais são os planos de Deus, você não sabe a sabedoria de Deus em atribuir a sua providência. Portanto, ore pela conversão dos seus filhos, ore para que Deus abençoe espiritualmente e financeiramente os seus filhos. Isso faz parte do dever de todo pai e de toda mãe. Orar e interceder pelos filhos, sabendo que Deus é misericordioso e bom. Segunda lição que eu queria tirar, não desanime se Deus parece demorado em atender. Eu já disse que ele atendeu Sara depois de 25 anos da promessa inicial. Já pensou? Esperar 25 anos. 25 anos. E também Deus se demorou em revelar a Abraão todos os detalhes do seu plano, quem de fato seria o filho da promessa. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Ele não age na mesma velocidade que nós agimos. O relógio dele não bate no mesmo ritmo que o nosso. Já temos dito isso aqui. Portanto, uma das coisas que a Bíblia nos ensina é perseverar em fé, aguardar pacientemente o tempo de Deus, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas, só que do jeito dele e no tempo dele. O que se requer de nós é que nós nos humilhemos, como Abraão, coloquemos o rosto em terra e aguardemos o cumprimento das promessas que Deus nos fez. Uma terceira lição é, não fique perplexo se as coisas não acontecem como você queria ou teria planejado. Durante 13 anos, Abraão pensou que Ismael seria o filho da promessa, mas agora ele tem uma revelação, Deus lhe diz, não vai ser Ismael, você estava enganado durante 13 anos, eu nunca disse que seria Ismael. Agora eu estou lhe dizendo, vai ser através de Isaque. E aí tudo aquilo que ele acreditou durante 13 anos foi jogado por terra. Não fique perplexo quando isso acontecer, porque os planos de Deus, eles são maiores do que os seus, e os caminhos de Deus são muito mais elevados. Por isso que nós temos que viver com toda humildade, sempre na dependência de Deus. E a última coisa que eu queria trazer para nós, eu creio que esse texto nos ensina, é a importância, é o chamado de Deus para que nós vivamos em fé. Queridos, quando nós pensamos nas promessas que Deus fez para nós deveríamos ter ou temos uma reação semelhante àquela de Abraão, de uma alegria que custa acreditar que seja verdade. Deus nos promete perdoar os pecados, perdoar todos os seus pecados, de maneira que Deus não tem nada mais contra você. Deus promete ressuscitar você e lhe dar um corpo glorioso, um corpo imortal. Deus promete colocar você para viver em comunhão com todo o restante do seu povo, no novo céu, num novo céu que Ele vai criar, numa nova terra que Ele vai criar. Ele lhe promete a eternidade, a imortalidade, felicidade, alegria e alegria perpétuas, que não tem fim, um gozo no coração que ultrapassa todo o entendimento. Qual é a sua reação a essas promessas de Deus? Cinismo, indiferença, deboche, ou uma alegria tão profunda que quase não cabe em si e transborda, dizendo, será? É tão maravilhoso isso, é tão grandioso isso, que Deus nos dê corações cheios de alegria, não de indiferença ou cinismo diante das promessas de Deus, mas um coração que transborda de gozo quando a gente olha para essas histórias e a gente percebe que é o mesmo Deus, é o nosso Deus, é o mesmo Deus, como Ele cumpriu tudo isso na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
há 2000 anos atrás, e Ele continua agindo na história, realizando o seu propósito redentor. Como está você nessa manhã? Como está a alegria da sua salvação? O gozo, o riso diante de Deus? Que Ele possa lhe encher o coração de alegria, que seu coração transborde de felicidade diante de todas essas promessas extraordinárias que o nosso Deus fez e que Ele certamente haverá de cumprir. Fiquemos em pé, queridos, e vamos orar para encerrar o culto dessa manhã. Pai amado, nós queremos te render graças, ó Todo-Poderoso El Shaddai, porque Tu és o Deus do impossível e Tu fazes coisas, Senhor, que nos enche de perplexidade e de uma alegria que teme ou que receia até acreditar diante da grandeza da promessa. Te damos graças pela promessa da vida eterna, da segunda vinda do Senhor Jesus, da ressurreição dos mortos e da imortalidade. E pedimos que o Senhor nos encha de alegria, com a certeza de que o Senhor fará essas coisas no tempo do Senhor e da maneira do Senhor. Nós oramos que Tu abençoes o Teu povo aqui reunido nessa manhã, e também aqueles que acompanham a transmissão desse culto, onde quer que estejam. Dá-nos a Tua graça. Oramos também pelas mães, para que não somente elas recebam a devida honra nesse dia, mas que elas lembrem também de sempre orar pelos seus filhos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus.